A prova de bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, junto aqui com o Thiago Pavinato, nós vamos trazer para vocês no A Prova de Bala de hoje o assunto do caso do Bruno Krupp. Bruno Krupp é um modelo fotográfico de 25 anos que se envolveu aí na morte do jovem adolescente de 16 anos, o João Gabriel Cardim. Isso aconteceu no dia 30 agora de julho, ali na Avenida Lúcio Costa, na Barra, no Rio de Janeiro, né? Ele estava com uma moto sem placa, em altíssima velocidade, acredito que, pelo que a investigação levantou, a 150 km por hora, numa via que o máximo permitido era de 60 km por hora. Mas o que acontece? Quando todo esse acidente ocorreu, né, e vitimou aí, infelizmente, o jovem, a modelo Priscila Trindade veio a público nas suas redes sociais e está acusando o modelo Bruno Krupp de estupro. E ela começou a incentivar que outras mulheres fizessem o mesmo. E o que aconteceu? Mais de 30 mulheres começaram, né, a aparecer e a denunciarem esse modelo por estupro, por abuso, e a gente vai tratar isso aqui ao longo do programa, porque infelizmente esse é um tema muito recorrente, a questão da violência contra a mulher, né, no nosso país. Os números são assim chocantes, são estarrecedores. E o que acontece? No dia 30, quando o Bruno mata, infelizmente, né, o jovem Gabriel, há 3 dias antes, Pavinato, ele tinha sido parado numa blitz, não aceitou fazer o bafômetro, e aí eu vou te perguntar, porque o Pavinato é o homem das leis aqui também, como é que a polícia, né, deixou que ele seguisse, inclusive com a própria moto, que parece que é a mesma que causou o acidente desse adolescente de 16 anos. Porque, pelo meu entendimento e o meu conhecimento, quando uma pessoa se recusa a fazer, né, o teste de bafômetro, o veículo é apreendido. E o que as investigações mostraram é que ele, inclusive, não possuía habilitação para conduzir uma motocicleta. Carla, isso só pode ser explicado com uma palavra. Não existe uma outra palavra que explique esse caso. Corrupção. Corrupção. Quando você está dirigindo o teu carro, para numa blitz de lei seca, se recusa a fazer o bafômetro porque existe aquela leitura do comando constitucional de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Quando você não aceita fazer o teste do bafômetro, se você está sozinho no carro, você não pode conduzir o carro. O carro ele é conduzido a um pátio do Detran. Se você tem uma outra pessoa habilitada com você e essa pessoa passar pelo teste do bafômetro, e se ela se recusar, ela também não vai poder dirigir, essa pessoa vai poder dirigir. Não estando bêbada, passou no bafômetro, está com você, está habilitada. No caso dele, ele é parado em alta velocidade, já é uma infração de trânsito. Se recusa a fazer o teste do bafômetro e, pasmem, não tinha habilitação. Sequer tinha habilitação para estar com aquela moto devia ser apreendida naquele momento. Como é que ele saiu daquela blitz com a moto? Se não é corrupção, é milagre. E como os milagres não têm acontecido nesta terra ultimamente, só a corrupção explica. E o que é mais doloroso nessa história toda é pensar que, se a polícia do Rio de Janeiro tivesse cumprido o seu papel, não tivesse sido corrupta, este jovem de 16 anos estaria vivo, estaria aqui, estaria perfazendo o caminho da sua vida, né, que não tinha nem começado, estava no começo da realização dos seus sonhos. Se a polícia do Rio de Janeiro
Se o Estado do Rio de Janeiro tivesse cumprido a lei, uma pessoa não teria morrido. E, claro, um playboy, vagabundo, criminoso, não estaria circulando impunemente nas ruas do Rio de Janeiro. Mas antes até da gente entrar nesses outros crimes que estão sendo imputados a ele, eu ainda quero continuar nessa questão, nesse dia, né, que aconteceu 3 dias antes do fatídico acidente que vitimou esse adolescente de 16 anos. Assim, qual é a responsabilidade, inclusive do Estado, com relação à morte desse jovem? Porque, nitidamente, uma pessoa que não tem habilitação não poderia estar conduzindo uma moto. Aí essa moto é devolvida. Porque lá na frente a gente vai até trazer para vocês aqui um trechinho do que a juíza disse em relação ao Bruno, né, do perfil dele. Mas é muito chocante. Porque quando a gente... É uma questão de fiscalização. O bafômetro, ele é sério, gente. A questão da lei seca é muito séria. Você dirigir uma moto a 150 quilômetros numa via onde só é permitido, o máximo de velocidade permitida é de 60 quilômetros, isso por si só já mostra o quão delinquente ele é. É muito delinquente. Aí, ele tinha... Aquela moto não tem habilitação. Né? Ele, na verdade, o condutor não tem habilitação. Aí a moto volta para casa, ele volta com a moto, porque aí podem assim, se aventar, né? A gente não tem todas as informações da investigação, se a moto foi apreendida e depois alguém chegou e, né, foi retirar o veículo apreendido. Mas mesmo que isso tivesse acontecido, alguma coisa teria que ter sido feita, porque ele não pode conduzir uma moto sem habilitação. Ele não teria que estar respondendo... Isso é um crime, não é crime, Pavinato? Explica isso um pouco pra gente, porque é muito triste saber que uma pessoa, um jovem de 16 anos, acabou morrendo, vitimado é um dominó de irresponsabilidades. Olha só o que acontece, é uma cadeia que culminou na morte desse jovem. Perfeito. Só contar para as pessoas, o acidente foi tão violento, que esse moço de 16 anos teve a sua perna amputada, arrancada. Com a colisão. Com a colisão. Bom, temos mais um problema aqui da nossa legislação, que é uma legislação extensa, cheia de penduricalhos, cheia de detalhes e que não se conversa com a legislação anterior, que não revoga, nem complementa, mas se conflita. O Brasil tem tanta lei que toda lei acaba sendo inaplicável por excesso de lei e não sistematização desse sistema. Nós temos no Código Brasileiro de Trânsito as infrações, os crimes de trânsito, que geralmente são punidos com multas, com a pontuação na carteira e até mesmo a perda, né? A cassação da habilitação. Quando nós temos a figura do dirigir embriagado ou dirigir sob efeito de entorpecentes, de toxicômanos, substâncias psicoativas, né, que alteram a percepção da realidade, aí nós temos um crime de trânsito que pode levar a pessoa presa. Mas quando uma pessoa é pega no trânsito e se recusa a fazer o bafômetro, ela não pode ser presa por dirigir embriagada, porque não se sabe se ela está embriagada. Logo, isso é difícil de levar alguém para fora de circulação da sociedade. E outra, se é levado, depois ela vai poder responder em liberdade, se ela não cometeu nenhum crime, como ela não cometeu nenhuma lesão corporal, ela não danificou seriamente o patrimônio de alguém, ela não matou animais, se essa pessoa não matou uma outra pessoa, dificilmente ela vai ficar presa preventivamente. Até mesmo se ela matou, é difícil dela ficar presa preventivamente porque não se consegue provar o perigo da liberdade dessa pessoa. O fato é que o crime neste caso, para além das infrações e dos crimes de trânsito, o crime é o homicídio. E não é um homicídio culposo, não.
É um homicídio intencional, doloso. Ele matou com a intenção de matar. Mas como, Pavinato, se foi um crime acidental, foi um acidente? Ora, não foi um acidente, porque ele já foi pego numa blitz por alta velocidade, saiu impune, voltou a dirigir a moto sem ter ainda a habilitação, com a mesma velocidade, sabe? Agora vem com a desculpa de que teve uma pane no freio. Ele não deveria nem estar na moto. Quando a pessoa sabe que não pode fazer determinado ato, não pode. E quando ela sabe que fazer determinado ato de tal maneira, ou seja, dirigir uma moto numa velocidade tal, numa via de uma velocidade muito menor, ela assume o risco de qualquer crime que venha acontecer por acidente. Um jovem sem habilitação, porque ele é um reincidente em alta velocidade. Reincidente em uma velocidade que ultrapassa o dobro. Ele ultrapassou em 150%. Não dá para falar em acidente. Ele ultrapassou em 150% o limite da velocidade que ele poderia trafegar. Então ele tem o que se chama de dolo eventual. Dolo eventual é: bom, eu não saio com a intenção de matar, mas eu adoto uma conduta, uma ação que pode matar. Eu sei que pode matar, mas eu não estou nem aí. É o caso dele. Esse não estou nem aí é o dolo eventual. Então ele vai responder, espero, tenho fé, que ele vai responder perante um júri por esse homicídio doloso. E aí você fala, Carla, só para fechar, e as autoridades que não prenderam a moto 3 dias antes? Qual é a responsabilidade delas? O Estado é uma pessoa jurídica. Pessoas jurídicas não respondem por crimes, exceto os crimes ambientais. Portanto, o Estado do Rio de Janeiro, ele pode ser responsabilizado pela morte desse garoto? Pode, mas pode ser responsabilizado na esfera civil, não na esfera criminal. Se a família do garoto ingressar com uma ação de indenização por danos morais, ora, a família perdeu um filho, ou também, junto com os danos morais, que são certos, líquidos e certos, por danos materiais, se esse menino era, de alguma forma, arrimo de família, um informal que trabalhava, ajudava no sustento da casa, não vai ter mais a renda desse menor ali dentro, também vou ter danos patrimoniais. Então a família ela pode ingressar com uma ação de reparação por danos morais e talvez materiais contra o assassino, este modelo playboy. Não pode nem chamar de modelo, é modelo de quê? Ele não é modelo de nada. Ele é tudo aquilo que uma pessoa honesta não pode se espelhar. Então, modelo é uma péssima palavra para ele. Então, podem ingressar com uma ação contra o assassino e contra o Estado do Rio de Janeiro, porque se o Estado tivesse cumprido o seu papel, ele não estaria dirigindo aquela moto aquele dia.